Pedimos a todos que se encontram aí fora que vamos dar início à nossa palestra. Então sejam todos bem-vindos a essa Casa de Amor e Luz, que é a casa do Dr. Bezerra. Eu estou olhando aqui as pessoas que estão aqui dentro. Ou tem alguém novo na casa pela primeira vez? Quem? Está baixo? Então tem que aumentar aqui o som. Olha que a minha voz é alta, hein? Assistente. Oi, e agora? Opa, então tá ótimo. Então, hoje o nosso palestrante é o José Roberto. Ele é lá do MAP Recreio e veio aqui falar um tema maravilhoso, que é amor fraterno. Eu vou fazer uma leitura, que é uma mensagem de Emmanuel, pelo livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier. Ninguém vive para si, porque nenhum de nós vive para si. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem a teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passas, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de coração recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que a nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para os nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui as tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faz o bem que puderes ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Então, eu peço a todos para fecharem os olhos, respirarem tranquilamente. Esse é o momento de elevarmos nosso pensamento a esse irmão fraterno, Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão amor, nosso irmão que nos ensinou tanto essa fraternidade, que era amar o próximo como a si mesmo. Mestre Jesus, ilumina nossos corações, toca-nos com o seu amor e que a nossa mente seja direcionada sempre para o bem, para esse amor de fraternidade, para esse amor de humildade, para esse amor de perdão. Abençoa todos os participantes aqui dos dois planos e abençoa o nosso palestrante que nos trouxe esse tema tão maravilhoso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Aí ele vai ligar o dele, né?
Boa noite. É sempre com alegria que a gente recebe o convite para falar nessa casa de amor. É com muita gratidão que a gente aqui chega. E pedindo sempre ajuda aos mentores da casa, aos falanges médicos, que a gente possa estar sendo amparado durante todo esse momento. O tema de hoje é do livro Pão Nosso, né? Mensagem daquela coleção que a colega acabou de ler, Fonte Viva, né? É uma mensagem de Paulo, né? Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1, e ele colocou nesse versículo: permaneça o amor fraternal, né? E tem outros momentos que a gente, lendo o Novo Testamento, a gente vai encontrar passagens sobre o amor fraternal. Tem uma de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 10, que ele fala: amai-vos cordialmente uns aos outros, com o amor fraternal. Tem uma passagem de Jesus, essa é bem mais difícil: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente não tem condição de amar como Jesus nos amou, né? Ele que foi tão maltratado, tão judiado, no seu último suspiro, ele disse: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Então não tem como amar como Jesus amou. Talvez a gente até consiga amar cordialmente, né? Como Paulo recomendou. Porque Paulo, conforme ele, na sua caminhada, ia divulgando o Evangelho, criando polos, criando ali igrejas, virava e mexia, ele recebia uma carta de alguma coisa que não estava caminhando bem em algum daqueles locais. E aí ele sempre enviava uma carta de volta, sempre recomendando o quê? Que as pessoas, que os cristãos se amem cordialmente, né? Então, o amor fraternal. Então, a gente vai ver que Emmanuel desenvolveu esse tema, de uma certa forma até fazendo uma crítica à maioria de nós, quando a gente pratica um amor egoísta, quando a gente pratica o amor possessivo, né? Então a gente, muitas das vezes, no nosso relacionamento, seja com aquele filho adolescente, seja com o cônjuge, muitas das vezes a gente tem atitudes, né, possessivas, egoístas, né? Então a gente precisa refletir. Mas antes de pensar no texto, vamos ler aqui o que poderia relembrar, né, o que seria fraterno, né? No dicionário, fraterno diz afetuoso, cordial, caridoso, generoso, benéfico, amigável, piedoso, caridoso. Então, só para a gente refletir o que esse tema está falando, né? Emmanuel começa assim: as afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha cair sob o peso das inclinações próprias. Então, ou seja, é amar, mas sem ser egoísta, né? O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. E a gente sabe disso, né? Muitas das vezes, o excesso de proteção, o excesso de cuidado, é como se a gente não deixasse que nossos filhos desenvolvessem as asas da liberdade, né? E muitas das vezes isso vai atrapalhar a sua caminhada, né? Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados por insaciáveis monstros do ciúme, que lhes aniquilam a felicidade. Às vezes, o ciúme exagerado, a falta de equilíbrio, muitas das vezes atrapalha os relacionamentos.
A gente sabe, né, que muitas das vezes as pessoas não têm aquela confiança e aí tentam de alguma forma achar coisas equivocadas e acabam encontrando problemas na sua relação, né? Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita, semelhantes, os seus semelhantes. Gente, muitas das vezes, no ambiente de trabalho, né, às vezes existem competições, né? Se a gente parar para pensar, até entre os discípulos havia competição. A gente lembra de passagens, de discussões antes de Jesus desencarnar e depois de Jesus desencarnar. A briga de Paulo com Mateus, a briga de Mateus com Pedro, depois a briga de Paulo com Tiago, né? Vários casos a gente vai encontrar. Nós não somos diferentes, mas a gente já tem essas informações de como caminhar, de como proceder. O tema ali finalizou, né, que a gente deve sempre praticar o bem. E aí a gente não tem como entender que esse amor que Paulo está recomendando aqui e que Emmanuel desenvolve, que a gente precisa se amar fraternalmente. A gente vai lembrar daquela passagem de Jesus, quando ele está reunido ali com alguns discípulos na casa de Pedro, e alguém entra e diz que sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E o que ele responde? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Né? E dá aquela famosa olhada por cima das pessoas. Aqui estão meus irmãos e minha mãe, meu irmão, porque aqui estão todos aqueles que fazem a vontade do Pai. O que é fazer a vontade do Pai? É praticar o bem, né? É amar ao próximo. A maioria de nós já está num patamar que a gente já não pratica determinados equívocos, mas a gente ainda precisa trabalhar muito das nossas imperfeições. Nós sabemos que estamos num mundo de expiação e provas, onde somos testados o tempo todo. O tempo todo. É em casa, na família, é no trabalho, é no trânsito, né? É na casa espírita. O tempo todo. O tempo todo somos obrigados a fazer escolhas, porque o mundo é de expiação e provas. A gente já não está espiando, mas a prova é o tempo todo. E como que a gente age? Ou como a gente reage quando a gente está sendo testado? A gente poderia puxar inúmeras passagens do Evangelho recomendando, né, o que Cristo falou. Kardec, ao desenvolver o Evangelho segundo o Espiritismo, ele priorizou passagens de Jesus, né? Colocando ali do capítulo 5 até o 12 sobre as bem-aventuranças. E lá ele falou para que a gente fosse manso, pacífico, humilde, misericordioso.
amar o próximo, amar os inimigos. A gente sabe que isso é muito difícil, mas eles recomendam que, se a gente não pode amar, que pelo menos a gente não tenha ódio, não deseje mal. A gente que já frequenta a casa espírita, que já toma dessa água benta, né, vamos dizer assim, a gente já tem uma visão um pouco melhor, um entendimento, mas a gente consegue colocar em prática. A gente é piedoso, a gente é caridoso. Falando em caridade, não sei se vocês já viram um videozinho que tem na internet que mostra um menino numa estação de trem, uma sandália tipo dessas da Havaiana, com aquela tira saindo porque o buraco já estava muito largo. Acho que todo mundo aqui já teve uma Havaiana com um buraco largo que saía aquela tira toda hora, né? Pelo menos os mais antigos. Hoje em dia é fácil descartar. E o menino com aquela sandália, brigando com a sandália, ele botava a tira, a tira saía, botava a tira saía. E aí surge um pai com uma criança com um sapato preto brilhante. E o garoto ainda tinha um lencinho que ele tirava o pó do sapato. Quando o menino da sandália vê aquele garoto, aquele sapato, né? Ele fica admirado. Ele faz um olhar de uma admiração tão grande pelo aquele sapato. Aí ele olha para a sandália, olha para o sapato, olha para a sandália. E aí chega o trem, para acelerar aqui a historinha, e naquele negócio de entrar no trem, o menino perde um dos sapatos. Aí o garoto da sandália olha para aquele sapato com aquele olharzinho, né? E o garoto na porta do trem, o trem começa, né? O trem puxado na Maria Fumaça, né? Meio devagarzinho. O garoto olhando para o sapato, os dois, né? Olhando para o sapato. De repente o menino da sandália sai correndo, pega o sapato e sai atrás do trem. Só que o trem vai aumentando a velocidade, ele não consegue chegar até o menino que está na porta do trem. Aí ele pensa e joga o sapato bate na janela e cai na plataforma de novo. Aí ele fica meio triste, aí o outro menino também, e o outro menino pega o sapato e joga para ele na plataforma. O que a gente pode tirar de uma lição dessa? Né? Muitas das vezes a gente olha o sapato do vizinho, né? A gente precisa refletir, porque essas coisinhas são pequenas coisas. A gente vai ver que o amor fraterno ele está nas pequenas coisas do dia a dia, nas nossas relações. Então a gente precisa aproveitar as oportunidades. Quando a gente lê uma mensagem do Evangelho do Espírito Lázaro, cujo título é A Lei do Amor, o primeiro parágrafo é lindo. O primeiro parágrafo, Lázaro coloca assim, ó, que o amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Nós já estamos nessa fase. Quais os sentimentos que nós estamos sentindo? Quais os sentimentos diante das provas? Prova da paciência, da tolerância. Não poderíamos deixar de comentar também
um texto do capítulo 17, Sede Perfeito, quando ele fala sobre o homem de bem. E o homem de bem, ele desenvolve as qualidades do homem de bem. Ele coloca, de uma certa forma, alguns parágrafos qualificando o homem de bem, e são mais de 20 parágrafos. Eu trouxe aqui só alguns, tá? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção. Essa palavra é mágica, né? Entender o outro, aceitar as diferenças, administrar as adversidades, sem distinção. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Perdoa e esquece as ofensas. Perdoar é não ter ressentimento. O que é ressentimento? É sentir de novo, né? Às vezes a pessoa passou por um desconforto que a deixou muito magoada. Isso aqui provavelmente não acontece com nenhum de vocês. E a pessoa guarda aquilo. A pessoa que magoou já nem lembra, já tem tanto tempo, mas a pessoa não esquece. Aquela mágoa, toda vez que ela lembra, ela que está se ferindo, porque ela está ressentindo aquela dor, porque ela não podia admitir que aquela pessoa tivesse feito aquilo. Por isso o perdão. Jesus, quando é questionado sobre o perdão, e até nessa passagem dessa discussão entre entre Pedro e Mateus, que Pedro fala, quantas vezes eu vou ter que perdoar? É porque ele manda que Mateus peça perdão, faça desculpar com Pedro. E aí Pedro vira para ele e pergunta, quantas vezes eu devo me desculpar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7 vezes. Eles deveriam perdoar sempre. Nós, muitas das vezes não perdoamos nenhuma vez. Por que é tão difícil perdoar? E o perdão não é só esse. Normalmente a gente pensa no perdão quando alguém me magoou. E quando eu magoo? E quando eu pratico algo contra meu irmão, minha esposa, meu filho? Porque Jesus recomendou, antes que você coloque a oferta aqui no altar, vá reconciliar com seus adversários. Já tem uma passagemzinha um pouco confusa, né? Porque ele manda que vá reconciliar enquanto está com ele a caminho, para que ele não entregue, né, ao ministro da Justiça, né, que vai para a prisão, né? Ou seja, ele está ali se referindo ao quê? Que se por acaso ele não estiver mais a caminho, se ele estiver já desencarnado e não tiver um bom entendimento, ele pode virar um obsessor. Ele vai te entregar ao ministro da Justiça. Quem seria o ministro da Justiça? A lei de causa e efeito. E você vai ter que ir para a prisão. O que é a prisão? Vai ter que reencarnar de novo. Porque para os espíritos, quando ele reencarna, ele perde a liberdade. Então reconcilie quanto antes. E a gente pede perdão? A gente se desculpa? Ou a gente fica naquela, né, orgulho? E o outro perdão que é muito importante é o auto-perdão.
Porque muitas das vezes, na nossa caminhada de espíritos imperfeitos, estamos diante de provas cujas escolhas, uma é ruim e a outra é pior. E a escolha é ruim, porque a pior deve ser pior do que a ruim. Depois a gente se arrepende. Mas a gente já aprendeu na casa espírita que se a gente desencarnar com culpa, nos tornamos alvos de espíritos ignorantes que vão nos aprisionar. Então a gente precisa trabalhar, porque o que está feito. Mas Jesus mostrou o caminho, onde ele disse o quê? Que o amor cobre uma multidão de pecados. No capítulo 28 do Evangelho, nas coletâneas de preces espíritas, que tem inúmeras preces, eu acho aquele capítulo maravilhoso. A gente poucas vezes escuta palestras sobre aquele capítulo. Tem a prece para os arrependidos. Porque se eu estou em culpa, provavelmente eu estou arrependido do que eu fiz. Então ele diz, no final da prece, no final do prefácio, né, que tem sempre o prefácio e depois a prece, que uma boa ação anula uma má ação. Então é a prática do bem. Não tem por que ficar preso na culpa. Porque a culpa nos prende e o perdão nos liberta. Então, gente, a gente tem que pensar nessas coisinhas. E aí, quando a gente lê no final desse capítulo, né, que tem ali o homem de bem, tem também o tema bons espíritas, né? E ele vai falar o quê? Que se reconhece o verdadeiro espírita cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. E aí a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos uma questão que é exatamente isso. Quando Kardec pergunta se seria possível que nós nos libertássemos das nossas más tendências. Não sei qual é o número, 700 e alguma coisa. Ele diz que sim, e que seria muito fácil. Só que a gente não se esforça, nos falta vontade. E a gente encontra também aquela obra de Leon Denis, Problema do Ser, do Destino, da Dor, na terceira parte, quando ele fala das potências da alma, ele fala do pensamento e fala da vontade, e diz que a vontade é a maior das potências da alma. E por que a gente não tem vontade? Por que nos falta vontade? A gente, quando está passando por alguma dificuldade, seja um problema de saúde, aí a gente vai, né, vai na casa espírita, participa do passe, né? Se for possível até vai para harmonização, como é que chama aqui? É harmonização? Hein? Evangelho terapia. Não. Tratamento. É que lá a gente chama de harmonização, né? Ectoplasmia, não é isso? Corre atrás, né? Pede. André Luiz, numa das suas obras, ele diz que não basta pedir, tem que merecer, tem que fazer por merecer. E aí? Será que a gente está fazendo por merecer? Lembra daquela passagem de Jesus? Ajuda-te que o céu te ajudará. A ajuda chega, mas e a nossa parte? A gente está fazendo realmente? Pedi, obtereis, bata que a porta se abrirá. Sempre recomendando o quê? Faz a tua parte. A gente sabe, a gente já aprendeu, porque a gente estuda, a gente escuta as palestras,
Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Caridoso é o fraterno. Quando o Espírito desenvolve lá, logo no início, que na realidade é Paulo, né, que assina esse fora da caridade não há salvação, capítulo 15 do Evangelho, ele coloca lá que a caridade é a máxima que a gente deve colocar em prática, porque ela tem até uma frasezinha que eu não lembro de cabeça, lembrei, ele fala que ela define o destino dos homens na terra e no céu. É mais ou menos assim. Na terra, que permite que a gente viva em paz, e no céu, porque a gente alcança as graças do Senhor. Caridade, fraternidade, solidariedade. Se a gente pudesse falar um pouquinho sobre o que seria o amor fraterno, né? Eu trouxe aqui uns 3 parágrafos aqui só para a gente pensar um pouquinho, né? Refletir. O amor fraternal, né? O amor fraterno é um sentimento profundo de conexão, respeito e cuidado entre as pessoas, independentemente dos laços sanguíneos. Se entre irmãos, amigos, colegas de trabalho e até mesmo entre desconhecidos que compartilham um sentimento de empatia e solidariedade. Empatia, né? Se colocar no lugar do outro. A gente não sabe o dia de amanhã. Ninguém está aqui querendo colocar nenhum holocausto, não, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Estamos num mundo de provas. E a prova ela pode ser no nascer, na primeira infância, na juventude, na primeira, né, adulto e até mesmo na madureza, na velhice. A gente não sabe o que a gente combinou. A gente não sabe, porque a gente tem o esquecimento do que a gente escolheu. Para que serve a reencarnação? Primeiro, aprendizado. Segundo, reparação, expiação. Terceiro, evolução. Quarto, perfeição. A gente não sabe o que a gente combinou. Mas olhando para dentro da gente, talvez a gente descubra o que eu combinei. Eu costumo dizer, não está escrito, então não leve a sério. Aquilo que te incomoda, aquilo que te chateia, aquilo que te aborrece, que vira e mexe acontece, provavelmente é a prova que você escolheu. Todos aqui temos que passar por um conjunto de provas, bases, paciência, tolerância, não é isso? Mas tem algumas coisas que nos incomodam, que nos tiram do sério, provavelmente está ali. E por que a gente esquece? A gente já sabe, né? A gente sabe que a gente vem sempre com mais ou menos com o mesmo núcleo familiar, mesmo conjunto de espíritos. Nesse trecho aqui, Paulo até fala sobre a reencarnação. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. Ou seja, hoje, quem é minha mãe, quem é meu pai, pode ter sido na vida passada um irmão, um tio, um filho. São os espíritos. Mas eu gosto muito da definição de Chico Xavier.
Chico Xavier diz que o esquecimento do passado está para a reencarnação, assim como a anestesia está para a cirurgia. Para que serve a anestesia na cirurgia? Para tirar a dor, né? Então é para isso que a gente esqueceu, o que a gente combinou, o que a gente pediu. Para não sentir dor. No Evangelho segundo o Espiritismo, o amor fraternal é visto como uma virtude essencial para a evolução da alma. A fraternidade é um dos pilares do progresso espiritual da humanidade, sendo um reflexo do amor universal ensinado por Jesus. É isso que a gente vê no Evangelho. O amor de Jesus é o pilar. Não é aquele amor, né, que eu sinto por aqueles que me são próximos, que compartilham dos mesmos ideais e pensamentos. Os espíritos superiores ensinam que ao desenvolvermos esse amor, estamos nos aproximando da verdadeira caridade e da lei de Deus, pois agimos com bondade desinteressada e compreensão diante das imperfeições alheias. Quando a gente pensa naquela pergunta lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, como que Jesus entendia a caridade, perguntinha famosa nas palestras, benevolência, indulgência e perdão. Será que a gente pensa na caridade dessa forma? Ou a gente só pensa na caridade naquela de tirar uma esmola e doar? Entretanto, para que o amor fraternal seja autêntico, é necessário superar o egoísmo e o orgulho, que são grandes obstáculos para a convivência harmoniosa. Jesus falava o tempo todo de quê? Simplicidade, humildade, caridade, não era isso? Que são contrários de quê? Da vaidade, do orgulho e do egoísmo. A gente sabe que, como disse lá Emmanuel, no Evangelho, que o egoísmo é a chaga da humanidade, que tem que desaparecer. Mas será que vai desaparecer tão rápido? Porque o egoísmo, como está lá no Evangelho, não é só um egoísmo das minhas coisas, dos meus entes queridos, da minha casa, do meu carro, do meu time de futebol, do meu país. Então a gente tem que refletir muito sobre o egoísmo, porque muitas das vezes a gente exagera, e hoje a gente já até percebe que exagerou. Antigamente não, a gente achava que era normal ser grosso, ser arrogante, ser prepotente. Hoje a gente até dá aquela, puxa, me excedi. Muitas das vezes a gente nem pede desculpa, fica, vou tentar na próxima não fazer assim. A gente tem uma frase de Chico que diz assim, que o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. O bem que a gente pratica em qualquer lugar, em algum momento ele será nosso advogado. O que significa isso? Significa que quando a gente pratica o bem, a gente conquista amigos espirituais, como diz lá o Haroldo numa das suas palestras, Quando você sai de casa e vai distribuir uma quentinha para um morador de rua, junto daquele ali, tem os seus entes queridos, que estão torcendo por ele, para que alguém leve uma comida, para que alguém, converse com ele, que de repente tenta retirá-lo daquela situação. A gente sabe que ele está ali também envolvido com uma nuvem de espíritos inferiores,
mas junto deles tem os seus entes queridos, que todos nós temos. E quando você pratica uma boa ação, você conquista um amigo espiritual. Porque aquela comida que você está dando, você sabe que no dia seguinte ela já não tem mais valor, né? Mas você conquista um amigo espiritual, e que quando você precisar, esses amigos podem interceder por você. Lembra lá do filme nosso lá? Quando André Luiz fala para ele que tem... Claro, ele fez ajuda para muitas pessoas. O filme mostra só lá uma senhora lá que era muito agradecida e fazia preces para ele, porque ele tinha feito algumas consultas de graça. Então são os amigos espirituais que vão interceder por nós. Então por isso que o bem que a gente pratica, ele não se perde. Nós sabemos, né, que tudo que a gente planta, a gente colhe, não é isso? Hoje nós estamos colhendo o que plantamos ontem, e amanhã a gente vai colher o que estão plantando hoje. Nós somos semeadores. O que nós estamos semeando? É lei de causa e efeito. O que eu jogo para o universo me devolve. Então a gente tem que estar atento para a gente poder aproveitar essas oportunidades, saber ouvir, né? Às vezes a gente não tem nem paciência, a pessoa começa a falar, antes dela terminar, não é bem isso, não, é diferente. Será que sou eu que sou assim? É porque a maior parte disso aqui é tudo para mim, né? Será que a gente deixa a pessoa falar? E quando a pessoa nos aponta algum equívoco, a gente aceita? A gente aceita? A gente sabe que não dá para agir como Jesus, né? Esse negócio de o que Jesus faria, né? Não está longe disso, né? Mas o que a gente pode tentar melhorar, né? A gente tem exemplos de pessoas aí que não são tão elevadas quanto Jesus, que estiveram aqui deixando exemplos. Chico Xavier, né? Tem uma historinha de Chico Xavier que eu até trouxe aqui, que eu achei que faz sentido a gente falar, né? Tem um livrinho chamado Mandato de Amor. Ele começa trazendo algumas mensagens que estão no livro, num do livro de André Luiz, nos domínios da mediunidade, que tem lá Mandato Mediúnico. E tem ali algumas explicações do qual o médium deveria ter como alvo de procedimento. E aí os amigos de Chico, né, criaram um livro, Mandato de Amor, com casos de Chico. É muito mais comum a gente encontrar os lindos contos de Ramiro Gama, né? É muito comum a gente ouvir sobre isso. Esse Mandato de Amor eu até nem conhecia. Mas a espiritualidade, ela prepara a palestra para a gente, né? A gente tropeça e cai no negócio, tropeça, você não está nem pensando naquilo, assiste uma palestra, o cara fala um negócio, você vai lá ver, tem uma coisinha que te interessa. Essa mensagem é assim, ó, é uma pessoa, né, comentando uma passagem junto ao Chico, né? Na tela de minhas doces memórias tenho gravado uma grande lição de verdadeiro amor fraterno e de desprendimento das coisas materiais que a alma simples e caridosa da cidade de Pedro Leopoldo me exemplificou. Não está se referindo a Chico, ainda em Pedro Leopoldo, né? Verificou-se por ocasião do Natal, quando de minha primeira visita ao amigo havia levado pequena cesta com frutas e guloseimas natalinas. Então o cara, né, queria dar um presente para o Chico.
uma cesta de carinho com a qual pretendia presenteá-lo. E logo que cheguei, fui recepcionado com calor e estima, sendo apresentado aos donos da casa, Lindolfo e Luísa e suas filhas. De pronto entreguei o singelo presente, o qual ele muito me agradeceu. Após conversarmos rapidamente, Chico convidou-me a fazer visitas. Em todos os lugares visitados, mostrava a tal cesta, deixando-me um tanto quanto acanhado. Chico dizer que foi ele que me deu, né? Nos dirigimos especialmente a uma casa de extrema pobreza, iluminada por lamparina a querosene. No quarto humilde, uma velhinha lastimosa jazia no leito. Seus olhos tristes, cansados e remelentos, iluminaram-se de inenarrável contentamento ao reconhecer Chico Xavier como seu visitante. Estávamos ali na tentativa de aliviar o sofrimento daquela senhora. Conversamos, oramos, ministramos-lhes passes, e nesses instantes de doação sincera, parecia que milhares de milhões de lamparinas iluminavam um modesto aposento. Ao final da visita, Chico falou à pobre mulher, olhando para mim. Nosso companheiro quis conhecê-la e trouxe esta cesta de guloseimas, de coisas gostosas. Permite que eu prove de uma uva? Então o Chico aproveitou a oportunidade para fazer aquela doação, né? Centenas de vezes, através dos anos, eu e outros amigos presenciamos tais cenas. Tudo que Chico recebia, amorosamente transferia, sem alarde. Ao menos Clóvis, né, bem apropriadamente, costumava dizer: nosso Chico é igual ao outro, o de Assis. Né? Então, a gente sabe da história do relógio, que tem lá no Livro dos Contos, né? Que Chico não aceitava nada, mas ele sempre chegava alguém, abraçava e colocava alguma coisa no paletó dele. Um belo dia ele meteu a mão e tinha um relógio. E aí, para quem eu vou dar esse relógio? Né? Esse é o pensamento do Chico. Ele não ficava com nada. Naquela época as casas espíritas era muito comum fazer aqueles receituários, né, de homeopatia. E aí chega até ele uma senhora que disse que já tinha até pego o remédio. Só que aquele negocinho de tomar aquelas pílulas de hora em hora, ela não tinha relógio. Ele imediatamente deu o relógio. São esses exemplos simples que acontecem na nossa vida no dia a dia. E muitas das vezes a gente perde a oportunidade. Né? A gente poderia... Tem vários casos de Chico que a gente podia contar, mas acho que o tempo está ficando pequeno. Mas a gente pode ver que no dia a dia esses exemplos de amor fraterno, de solidariedade, de fraternidade acontecem, seja na nossa família, seja entre amigos, né? Perceber o outro. Perceber o outro. A gente precisa deixar de olhar para baixo, para o próprio umbigo, e olhar para frente, para quem está ao nosso redor, para que a gente possa praticar o amor que Jesus recomendou. No ambiente de trabalho, na casa espírita, entre desconhecidos, né? No supermercado. Às vezes você está com o carrinho cheio, chega uma pessoa com 2, 3 itens, doida para pedir, mas se segura. Por que a gente não oferece? Por que a gente espera pedir? No atendimento ao público, né? Às vezes a pessoa tem uma profissão que atende o público. Saber que aquela pessoa que está ali é porque ela está desesperada, está precisando de ajuda. Ter paciência. E se você vai usar esse serviço público, tenha em mente que aquela pessoa já atendeu várias pessoas que já deixaram desequilibrado.
que ela já não está mais com tanta paciência como ela tinha no início do trabalho. Então que a gente seja o paciente. Quando a gente segue estudando o capítulo 17, tem um outro tema muito importante que chama o homem no mundo. E ali o Espírito protetor, né, que fala: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob vista do Senhor e implora assistência aos bons espíritos. A gente está sempre implorando a Doutor Bezerra, a Maria, a Jesus, né? Mas a gente tem esse sentimento de piedade, compaixão. A gente lembra da passagem do samaritano, né? Quando Jesus narra, né, que foi questionado a ele: quem é o meu próximo? E ele narra a passagem que um homem foi assaltado, maltratado e deixaram quase morto. E aí vem o levita, que é o doutor da lei, passa e segue. Vem o sacerdote, passa e segue. E vem o samaritano, para, cuida. Teve caridade. É o amor em ação. Nem sempre a gente pode ter a caridade, mas que a gente tenha a compaixão. Se eu estou de carro, se eu estou no BRT e passo e vejo um cidadão, um motoqueiro acidentado, eu não posso saltar e socorrer, mas eu posso fazer uma prece, desejar que o SAMU chegue rápido, que ele não tenha um acidente grave, que ele não perca dias de trabalho, por mais chato que seja aquele bibi, né? Porque ele só tem buzina, ele não tem freio, né? Mas não importa. Ter compaixão. É sentimento de piedade que ele fala aqui. Então purifiquem os corações, não deixe que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacíficos, bem-aventurados que têm puro coração. Todavia não julgue que ao exortarmos, né, a prece e a evocação mental sem parar, pretendamos que vivam numa vida mística, que se conserve fora das leis da sociedade onde estão condenados a viver. Não, vivam com os homens da sua época, como devem viver os homens. Então eles não querem que a gente se afaste. Às vezes dá vontade de morar lá no meio do mato, para fugir dos vizinhos chatos. Torcedor do Flamengo, então, que solta fogos toda hora. Ele diz aqui, ó, nenhuma, se você estiver numa situação dessa, nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse isolado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Até para a gente conviver, compreender as diferenças, as diversidades. Passamos por um período aí tão turbulento, né, da política, onde as famílias, em lados opostos, situações de desentendimento. Até hoje não existe aí um ranço disso. Aí cabe aquela pergunta: será que está mesmo acontecendo a transição planetária? Já pararam para ler Mundos Regeneradores, do capítulo 3 do Evangelho?
Ele diz que os espíritos encarnados e desencarnados desse mundo não sofrem das paixões desenfreadas, não tem ódio, não tem mágoa, não tem rancor, não tem ciúme, não tem inveja. Será que já está chegando esse mundo? Será que estamos em condições? Porque quando Jesus disse lá, bem-aventurados os mansos que herdarão a terra, Jesus falava o tempo todo da vida futura, do plano espiritual. Meu reino não é desse mundo, e vem com uma bem-aventurança que vai herdar a terra. É a terra regenerada. Será que a gente já está manso? Para numa nova encarnação já estar no mundo de regeneração? Então, meus irmãos, a gente sabe que não é fácil, mas não é fácil mesmo, né? Mas, como está lá, que depende dos nossos esforços, da nossa vontade, do nosso querer, então depende de nós, né? Então, para a gente concluir, a gente poderia dizer o seguinte, que com certeza o amor fraternal pode se manifestar de muitas formas no dia a dia, né? Uma coisa que eu não falei, respeito aos animais, adoção, mas o mais importante, aversão às maldades, também é amor fraterno. O amor fraternal pode se manifestar de muitas formas no dia a dia. O mais importante é ter um olhar atento às necessidades das pessoas ao nosso redor. É perceber o próximo. Não exige grandes atos heróicos, mas sim pequenas atitudes diárias que demonstrem empatia, respeito e solidariedade. Então, se a gente que já tem, né, esse conhecimento, né, que a doutrina, como consolador prometido por Jesus, a gente tem que avançar e não fazer como tem acontecido, segundo Manuel Filomeno de Miranda, né, um espírito cujo Divaldo psicografou já 17 livros. No seu primeiro livro, Os Bastidores da Obsessão, ele fala assim: a maioria de nós encarna e desencarna inúmeras vezes e não evolui. A maioria de nós encarna e desencarna inúmeras vezes e não evolui. Então, que a gente possa aproveitar essa nossa encarnação, que a gente tente ser melhor do que éramos há um ano atrás, e que daqui a um ano a gente consiga ser um pouquinho melhor do que somos hoje, porque somos semeadores e vamos colher o que plantamos. Então, muito obrigado, que Deus ilumine o nosso caminho, que Jesus seja o nosso leme, para que a gente possa realmente sermos melhores do que somos atualmente. Fiquem com Deus. Agradecemos ao José Roberto pelas suas reflexões, que possamos levar para a nossa semana todos esses ensinamentos que nos foram passados. Vamos passar para a segunda fase da nossa palestra, que é o passe, pedindo a todos para permanecerem sentados em prece para receber essa energia de amor. E aos passistas que se posicionem. Isso aqui apaga tudo. Isso aqui apaga tudo. Essas duas o preto. E aqui. Esse é qual?
Essa? Pensando em Jesus. Posso pegar? Graças a Deus. Querido Pai, de amor e de benevolência, chegamos aqui nessa casa de luz, essa casa de Jesus, e quando falamos de amor, o nosso exemplo maior é esse Mestre Amor, esse Mestre que nos deixou tantos ensinamentos através do seu Evangelho, esse Mestre que trouxe o amor verdadeiro, humanizado para todos nós, que possamos receber nesse momento esse amor e que possamos sair daqui praticando, como o nosso palestrante falou, aos poucos, mas não esquecermos dessa prática maior, que é a prática do bem. Pai, abençoa todos os irmãos aqui presentes, dos dois planos espirituais. Abençoa também os que deixaram seus nomes nas caixas de prece. Que a sua bênção se estenda para os nossos lares, para todos que ali ficaram. Abençoa a nossa cidade, nosso país. E que esse amor, ele possa ser pensado, esse amor possa ser
distribuído, possa ser colocado em nossos corações e que chegue em toda parte. Porque o amor, a terra não está sozinha, Jesus é o nosso governador. Vamos ter fé e confiar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus. Acende qual? Pedimos para todos continuarem, porque vamos dar alguns avisos. A nossa casa, ela permanece aberta, a livraria, biblioteca e cantina. Agora precisamos muito dessa caridade, porque somos pedintes, né? E a Casa Espírita, ela vive de doações para a nossa cesta básica. Nós não temos aqui distribuição de quentinha, mas temos no mínimo 120 famílias durante o mês que recebem uma cesta completa. E todos os itens estão registrados ali perto do bebedouro. Mas como essa semana estamos carentes de café de 250 gramas, quem puder trazer, nós agradecemos. Pedimos também doação para o brechó, para as gestantes, que a casa também amorosamente dá todo o apoio. E vamos falar agora da nossa parte espiritual. Temos também a evangelioterapia, que pode ser presencial, ou às segundas e aos sábados. Qual outro dia que tem? Presencial só esse dia, né? As informações estão no informativo. Convidamos a todos para apadrinharem os nossos gatinhos e colaborarem com eles. Agora, como hoje já é 30 de abril, maio já vai começar o frio, hoje nós começamos com a campanha do agasalho. Então, quem quiser, quem puder, tiver caridade, que caridade é benevolência, indulgência e perdão. Vamos ser benevolentes, passar na livraria e escolher uma dessas crianças, porque em junho já começa um frio aqui no Rio e precisamos dessas crianças bem agasalhadas. Temos também uma rifa ótima, que são 2 quadros, que tem lá na livraria R$5. São quadros maravilhosos. Colaborem com a nossa casa. Quero mais, Deise, mais nada, né? O livro. O livro. Nós fazemos sorteio de livros da doutrina, que vale a pena estudarmos, né? Que a casa é um grupo de estudo. E participem dos nossos cursos. Temos online e presencial. Pode dar 3 números, por favor? Um de cada vez. 25. 25, está no lado direito da cadeira. Ninguém? 20. Então passa lá, já pega seu livrinho, vê a rifa e as crianças agradecendo. É dando que se recebe, né, querida? Não, gatinho pode deixar. 50. E a Lúcia tá precisando de ler, hein? Passa lá, Lúcia. 70. Não. 70 não tem. 10. Não, outro. 7. Que é, menina? Não tem. 21. Não, coloca mais aí. 30. De novo. De novo. Então passa lá na livraria, você já é da casa, já sabe tudo que a casa precisa. Convidamos a todos para serem sócios da casa. Não exigimos nada, só doação. Fora da caridade não há salvação. Então